tem seu início em Gênesis, no qual o Senhor Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que esse exercesse domínio e autoridade e subjugasse a terra. Deus criou o homem com um espírito, uma alma e um corpo. Por isso o homem é tripartido. Na alma do homem, nós temos a mente, que é o centro de comando das vontades e, por consequência, de todo o corpo. Em suma, toda resposta que nós podemos dar, ela parte de um ponto em comum, qual seja a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O desejo de Deus era que o homem se dirigisse à árvore da vida e dela se alimentasse, para que, uma vez suprido o espírito do homem, este mesmo espírito pudesse direcionar a alma do homem à submissão da vontade perfeita do Criador. Olha, como sabemos, o homem ruiu em sua escolha e decidiu pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que por possuir um fruto enganoso trouxe a morte à geração humana, de princípio no espírito até a consumação do corpo e da alma. Mas tudo bem, nós estamos tratando de adoração. Onde entra a questão da adoração nessa história toda? Se nós podemos responder a quase todas as perguntas de acordo com um princípio em comum, aonde está a adoração nessa história? Em primeiro lugar, o homem, em seu estado natural, jamais, repito, jamais prestará adoração a Deus. Todo ser nascido de homem e mulher possui seu espírito amortecido, o homem morto em seus delitos e pecados. Nós podemos testemunhar essas passagens e também analisar em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ou seja, não tem o órgão que o capacita a ter comunhão, intuição e consciência plena de Deus, porque o espírito do homem está amortecido. Melhor dizendo, o homem, em seu estado natural, não é capaz de adorar a Deus, como nós vamos ver. O Senhor Jesus, em Mateus 15, ele tratou com a espécie de homens que imaginava firmemente ser adoradores verdadeiros do Deus vivo. Dentro de todos os povos da terra, Deus ele levantou o povo judeu. Dentro do povo judeu, nós tínhamos os escribas e fariseus, que eram aqueles mais zelosos pela lei. Eles acreditavam que eram verdadeiros adoradores. Me desculpa. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Olha só. Este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. De acordo com o apóstolo Paulo, o coração do homem é um vaso que necessita de receber vida através do Espírito. Romanos capítulo 9, versículo 21 e 23 e Romanos capítulo 5, versículo 5. Ou seja, o Senhor Jesus em Mateus 15 diz que o coração daquele povo estava longe de Deus. Por isso, em vão eles adoravam a Deus. Então, a adoração ela está intimamente ligada com o coração do homem. O coração do homem, como disse o apóstolo Paulo, um vaso que necessita de receber vida através do Espírito. Um coração que está longe de Deus não é um coração que pode adorar a Deus. Olha, um coração que não está suprido pelo Espírito, que não é guiado pelo Espírito, mas sim pela própria alma do homem, não pode verdadeiramente adorar a Deus. Por isso, em João capítulo 4, versículo 23, o Senhor Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, diz que Deus procura verdadeiros adoradores.
Ou seja, existem milhares, milhões, bilhões de falsos adoradores. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se achamos que adorar a Deus é simplesmente cantar hinos, participar dos cultos, não estamos compreendendo o real sentido de adoração. Os fariseus criavam regras de bom comportamento, mas aquilo não era adoração. Adoração é fazer a vontade de Deus através do Espírito. Adoração é renunciar a si mesmo, ideias, opiniões, achismos, para se sujeitar à vontade do Senhor. Adoração é ter o coração, que é um vaso, cheio do amor de Deus, porque o coração é feito para amar, mas não como ama o homem, como está escrito em Jeremias 17:9, mas com o amor que Deus supre. Adoração é se dirigir à árvore da vida, a videira verdadeira de João capítulo 15, e alimentar do fruto do penoso trabalho realizado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Porque pela morte dele nós temos vida, e a vida eterna. Existe a adoração do homem e a adoração verdadeira. Deus não é servido por mãos humanas. Deus não é servido pela adoração que vem simplesmente da alma do homem. Deus ele é servido por um conteúdo. Deus ele é adorado através de um conteúdo específico. A adoração verdadeira possui um conteúdo e esse conteúdo é Cristo. Em Atos capítulo 13, versículo 22, Deus fala que achou Davi. Olha que bênção. Deus disse em João capítulo 4 que procura verdadeiros adoradores. Em Atos capítulo 13, versículo 22, Paulo disse que Deus achou Davi. E tendo deposto a este, como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: E tendo deposto a este quem? Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas por que Davi era um homem que faria a vontade de Deus? Porque Davi era um homem que realmente adorava a Deus. Porque Davi tinha um coração que Deus procura. Como assim, um coração que Deus procura? É só lermos o testemunho de Davi em Salmos 51, versículo 17. Sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O coração de Davi era arrependido, ou seja, vazio de si mesmo, pronto para ser suprido por Deus. Se o nosso coração está cheio, não há como Deus derramar nada nele. Mas se está arrependido pelo operar da cruz, então poderemos ter o conteúdo de Cristo em nós. E aí então, e só então, prestar a adoração que Deus anseia.